Você já se deu conta que o mundo todo está atrás da felicidade? Tudo que elas fazem é com o objetivo de serem felizes, de buscar essa felicidade. Mas pelo que me parece, mesmo com esse objetivo e com esse foco, quanto mais eles buscam a felicidade, mais distante ela fica. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Carlos B. Fique à vontade para navegar nos nossos conteúdos, porque aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus vai estar ali pronunciando o famoso Sermão do Monte. E ali ele vai ensinar realmente o que é felicidade, o que é ser feliz. No texto ele vai usar bem-aventurado são. No original, mais do que felizes são aqueles, e aí ele vai citar as características do cidadão do reino dos céus e daquele que é bem-aventurado, daquele que é mais do que feliz. Então, se o mundo procura a felicidade, a Bíblia, Jesus, ensina qual é a verdadeira felicidade que o homem pode encontrar. E nessa bem-aventurança, nós vamos aprender que mais do que feliz é o que tem sede e fome de justiça. Quando Jesus fala sobre sede e fome de justiça, ele não está falando sobre fome e sede de bênçãos materiais. Aliás, muitas pessoas se frustram quando elas chegam na igreja em busca dessa felicidade material e ela só tem esse foco. E quando ela não recebe, quando ela não conquista essa tal felicidade, ela acaba saindo da igreja porque não entendeu que a felicidade ela é encontrada somente em Cristo. Mas é uma felicidade ao contrário daquela que o mundo prega. Completamente diferente do que o mundo anuncia. Mais do que feliz serão aqueles que buscam com sede e fome a justiça. Vamos entender o que é justiça de Deus. O que vem à sua mente de primeiro, assim, quando você pensa em justiça? O que eu penso primeiro quando eu falo há uma justiça? Houve um crime, alguém foi preso, e a justiça foi feita. De certo ponto, isso é justiça. Mas a justiça cristã, ela não para por aí. Não é somente eu ser considerado, ou as pessoas virem eu como uma pessoa justa, uma pessoa que foi honesta. Ele é um homem justo. Primeiro nós temos que voltar a entender e relembrar que o Sermão do Monte ele foi pregado dentro de um contexto no qual Jesus está passando ali a instituição daqueles que vão morar no reino dos céus. As características do cidadão do reino dos céus. Então, precisamos ter isso em mente para compreender quando ele fala de justiça. Porque a justiça cristã, a justiça que Deus quer e que está mostrando aqui no Evangelho de Mateus, é de que aquele que tem sede e fome pela justiça é aquele que quer viver livre do pecado. Então, o primeiro ponto é que aquele que tem sede e fome de justiça, ele passa a viver agora com vontade de ter o mesmo relacionamento em que Adão e Eva tinham no Éden. Um relacionamento completo com Deus, livre do pecado. Então, sede e fome de justiça é viver livre do pecado. A característica de um homem que vai morar no céu e que ele tem, que ele esboça a partir do momento que ele crê em Cristo e agora passa a ser um cidadão do céu e um homem que realmente é feliz, é quando ele tem sede e fome para se ver livre do pecado. O segundo ponto daquele que tem sede e fome de justiça é que ele não somente quer viver livre do pecado, ele não somente quer ter o relacionamento do período de Adão ali, quando havia inocência, mas agora ele quer viver livre do desejo de pecar. Então, sede e fome da justiça é o homem que deseja não pecar.
Ele vê uma situação que ele sabe que ele vai pecar, ele sabe que aquela situação levará a um ato pecaminoso, mas ele não quer mais aquele desejo de pecar. Já pensou? Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente deseja o pecado. Né? Tem cristão que ele gosta daquilo, porque a natureza dele já é inclinada para o pecado, mas ele deseja o pecado, ele tem vontade de pecar, ele deseja aquela ação pecaminosa. Então, quem tem sede e fome, quem realmente é feliz, é o homem que ele quer aniquilar totalmente o desejo de pecar. Esse ponto de desejar não pecar mais é muito importante, porque ele acaba matando o seu eu. Porque o meu eu quer pecar. O meu eu quer fazer obras pecaminosas, mas quando eu tenho o reino dentro de mim, quando eu tenho as características e quando eu tenho a sede e a fome por justiça, eu mortifico o meu eu. Eu vou fazer como Paulo diz nas suas cartas. Eu vou despir-me da antiga criatura. Eu vou me mortificar e me revestir da nova criação. Então, a sede e a fome por justiça, ela faz com que o homem não deseje mais o pecado. Esse já não é mais o foco dele. Agora que a gente já aprendeu o que é ter fome e sede de justiça, né? Justiça cristã, né? Não a justiça terrena, embora que a justiça terrena, ser homem justo, faz parte, mas os desdobramentos da justiça cristã, vamos entender o que é a sede e a fome. Jesus usou coisas básicas para pronunciar as suas palavras que fosse de melhor compreensão do seu público. Então ele vai falar aqui de necessidade. Quando fala de fome e de sede, está falando de algo que eu necessito para viver. Então ele vai usar um exemplo muito básico para isso. Já viu uma pessoa que está com fome, que ela está com sede, ela vai dizer, né, ela não está morrendo, mas ela vai dizer, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede. Ela não vai morrer ali, mas ela usa esse exemplo, morrendo de fome, morrendo de sede. Mas você pode usar isso aqui para a nossa vida cristã, porque a sede e a fome de justiça espiritual, né, no caso, ela tem muito a ver e ela se parece muito com a fome e sede material. Há necessidade, sim, de buscarmos essa fome e essa sede, porque Jesus ele promete que nós seremos saciados. Então faz parte da necessidade do homem. Eu chego a dizer aqui que, pelo meu ponto de ver e meu entendimento da seriedade que Jesus trata o Sermão do Monte, que, cara, você vai morrer se você não tiver isso. Se você não tiver essa sede e essa fome por justiça, você vai acabar morrendo espiritual. Você vai ficar sem vida espiritual. Então, há uma certa importância e urgência em ter sede e fome de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Porque ainda tem uma promessa além disso. Que os que têm fome e os que têm sede, eles serão fartos. Mas aí entra uma outra pergunta. Do que eles serão fartos? Do que eles serão cheios? Qual que é essa promessa? O que tem fome e que tem sede de justiça, eles serão mais semelhantes a Deus. Então eles serão fartos disso, eles serão cheios disso. Serão homens e mulheres que serão semelhantes a Cristo. Olha que fartura! Serão livres do pecado, porque esse é o desejo, né, de quem tem sede de fome de justiça. Então, eles serão sim livres do desejo, eles serão livres do pecado, eles serão mais santificados. Sede e fome de justiça vai trazer mais santificação para a vida desse homem e para a vida dessa mulher. Eles terão mais Deus dentro deles, eles serão fartos, serão saciados por Deus. Essa sede que ele tem, essa fome que ele tem de Deus, será saciada com o próprio Deus vivendo dentro dele. Isso sim é ser farto. Isso sim é ser feliz. Isso sim é ser mais do que feliz. Aquele que tem sede e que tem fome da justiça de Deus.
É claro que essa promessa ela vai ser completa lá na eternidade, no porvir. É lá que nós estaremos livres do pecado, livres do desejo de pecar. É lá que nós teremos Deus por completo, o veremos como realmente Ele é e nos enxergaremos como realmente nós somos diante de Deus. É uma promessa de ser saciados lá na eternidade. E isso nos traz muita alegria. Isso realmente nos torna felizes e mais do que felizes em saber que um dia viveremos eternamente com Deus, viveremos eternamente livre do pecado, livre do desejo do pecado e de contemplarmos Deus face a face. Isso nos traz alegria e isso realmente nós somos mais do que felizes. Ainda que a promessa não se completou, só de termos isso dentro de nós nos traz a alegria que transborda. Somos muito mais do que felizes crendo na promessa de Deus. E aí nós temos a sede e temos a fome por esse Deus e vontade de estar com Ele e de buscar essa justiça. É muito lindo as promessas de Deus quando a gente começa a estudá-la, quando a gente começa a ver como é concreto isso, como Deus se manifesta e que realmente somos mais do que felizes. Encontramos a pedra preciosa, encontramos a nossa joia, e isso nos traz a felicidade. É transbordar de uma alegria, de uma felicidade imensurável, de poder fazer parte desse reino e ter sede e fome cada dia mais, e certeza que nós não seremos saciados por Deus e teremos Ele completamente nesse porvir. Então, você tem sede, fome de justiça? Você deseja isso? Deseja ser livre do pecado? Deseja ser livre do mal? Deseja ter Deus dentro de você? Bem-aventurado, mais do que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Deus abençoe você. Até uma próxima. Fique com Deus. Tchau.